E aí, pessoal? Bem-vindos à nossa explicação de hoje, onde a gente vai desvendar aquela arquitetura totalmente invisível que faz a internet funcionar. A ideia aqui é embarcar numa jornada super acessível para entender exatamente como trilhões de dados viajam pelo mundo a cada piscar de olhos. E para facilitar tudo, a gente não vai usar nenhum jargão super complicado não, tá? Nós vamos transformar esses conceitos abstratos de redes em algo que todo mundo conhece, usando analogias simples do nosso dia a dia, tipo o serviço de correios e as chamadas telefônicas. Mas antes, pense em duas situações que provavelmente todo mundo aqui já passou e que são bem frustrantes. Imagina que você está no meio do download de um arquivo importantíssimo, a internet dá um soluço e o arquivo acaba corrompido. Agora pensa num pequeno engasgo na imagem durante uma videochamada ao vivo, que dura 1 segundo e a conversa já volta ao normal. Nos bastidores, a internet lidou com essas duas situações de formas completamente diferentes. O que nos leva a uma pergunta fundamental. Quando a informação chega num computador, como é que a rede sabe se aquele dado tem que ir para o navegador, para o joguinho online ou para o seu e-mail? Bom, vamos lá. A nossa pauta de hoje é super direta. A gente vai passar por 1. A camada de transporte. 2. O protocolo TCP como uma chamada telefônica. 3. O UDP como um cartão postal. 4. Um comparativo entre eles. E 5. Qual a gente escolhe na prática? Parte 1. A camada de transporte, ou a nossa central de triagem. Para começar a entender isso, imagina a base da internet, a camada de rede, onde o famoso protocolo IP mora, como se fosse o nosso serviço de correios. O correio sabe exatamente como levar uma carta até a portaria de um prédio, mas o trabalho dele acaba ali, na porta. E é exatamente aí que entra a camada de transporte. Ela é literalmente a central de triagem desse prédio, responsável por olhar para a encomenda e descobrir o número do apartamento certinho para entregar para o morador correto. No mundo das redes, esses apartamentos são o que a gente chama de portas de destino. São números específicos que garantem, por exemplo, que os dados da sua série na Netflix não acabem caindo no seu aplicativo de e-mail por engano. Dando uma olhada aqui nesse diagrama dos modelos clássicos de rede, tipo OTCP/IP, fica fácil de ver que a camada de transporte fica estrategicamente bem ali no meio. Ela está logo acima da rede e 1 degrau abaixo dos aplicativos. É a ponte vital da operação toda. E para fazer esse trabalho de entregar as coisas para os aplicativos, ela usa, na maioria das vezes, dois métodos que são absurdamente diferentes um do outro. E é aqui que a mágica acontece. Toda aquela complexidade maluca do tráfego de dados se resume a duas abordagens que são o oposto uma da outra. De um lado, a gente tem o protocolo TCP, que funciona como se fosse uma chamada telefônica. Do outro, o protocolo UDP, que é basicamente como jogar um cartão postal na caixa de correio. Um deles quer uma conversa estruturada, onde tudo é garantido. O outro só quer mandar mensagem o mais rápido possível e seguir a vida. Parte 2. TCP, a nossa chamada telefônica e o rei da confiabilidade absoluta. Olha só, o TCP é o que a gente chama de orientado à conexão. E significa que, antes de qualquer coisa, ele precisa de um aperto de mãos. É o famoso three-way handshake. Gente, é idêntico a fazer uma ligação telefônica. Pensa comigo. Primeiro você disca um número. O que, no TCP, é enviar um pacote de dados chamado SYN para iniciar a conversa. Aí, o destino atende, diz aquele alô, enviando de volta um SYN-ACK. E para fechar, quem ligou responde oi, sou eu, tô te ouvindo, enviando um ACK. Só depois desses 3 passinhos é que a transferência de dados começa de verdade, com todo mundo sabendo que a linha está firme e forte. E na prática, essa garantia de entrega é super rigorosa. O TCP pega sua mensagem, quebra em vários pedacinhos e dá um número de sequência para cada um. Quem está recebendo manda confirmações, os ACKs, avisando que beleza, recebi a parte 1, manda 2. Se por acaso der um silêncio na linha ou um pacote chegar fora de ordem, sem problema. O TCP na hora saca que deu erro e pede para retransmitir aquele pedaço específico. É a garantia absoluta de que a mensagem vai chegar perfeita, não importa o caos que a internet esteja lá fora. Parte 3. O UDP. Nosso cartão postal focado em pura velocidade. Agora entra em cena o UDP. Olha, ele é o completo oposto. Ele simplesmente não faz nada do que o TCP faz. Não tem aperto de mão no começo, os pacotes não têm ordem nenhuma, ninguém confirma se recebeu e não tem controle de velocidade. Zero burocracia. É literalmente escrever uma frase num cartão postal, jogar na caixa amarela dos correios e esquecer. Você não tem a menor ideia de quando vai chegar ou sequer se vai chegar. É o famoso atirar e esquecer. Mas vocês devem estar se perguntando, por que alguém iria querer usar isso? Simples. Ao pular toda essa etapa de ficar dando oi, tudo bem e recebeu aí, o UDP ganha o seu maior superpoder, a velocidade.
Tem bem menos tráfego inútil rolando na rede, então as coisas vão quase que instantaneamente. O UDP é o herói daquelas situações onde perder um pacote de dados não é o fim do mundo e onde ficar esperando a rede corrigir o erro estragaria totalmente a sua experiência. Vamos para a parte 4, colocando o TCP e o UDP frente a frente no ringue. Quando a gente coloca os dois lado a lado nessa tabela, fica super claro o porquê de eles existirem. É uma troca, sabe? O TCP te dá uma confiabilidade lá em cima com uma conexão garantida. Mas o preço a pagar é que ele é um pouco mais lento porque tem muito controle envolvido. O UDP joga a confiabilidade e a conexão pela janela, mas te dá em troca uma velocidade absurdamente alta. E para ficar ainda mais claro, essa diferença de velocidade não é só uma ideia na teoria, não. Ela tem um peso literal, físico, no tamanho do dado. Para manter todo aquele controle de quem fala e quem ouve, o TCP anexa um cabeçalho gigantesco em cada pacote, pesando uns 20 bytes. O UDP, o cabeçalho dele é minimalista, só 8 bytes. O UDP viaja muito, muito mais leve, o que permite que ele voe pela internet num ritmo simplesmente frenético. Parte 5. Finalmente, a grande pergunta: qual escolher na prática? Vamos trazer isso para a nossa realidade, para os aplicativos que a gente usa todo santo dia. Qualquer aplicativo onde não pode faltar nenhuma vírgula vai usar o TCP. Por exemplo, carregar um site, mandar um e-mail com um anexo, transferir um arquivo para o trabalho, tudo isso precisa estar perfeito, senão o arquivo corrompe. Mas se você está jogando um jogo de tiro frenético online ou numa videochamada com a família, aí é o UDP que domina. Pensa bem. No jogo, importa muito mais você saber onde o seu oponente está agora do que o jogo pausar para te mostrar exatamente onde ele estava 3 segundos atrás. Se o pacote de dados do movimento dele sumir na rede, paciência, o UDP ignora e pula logo para a posição atual. Ah, e tem um detalhe super legal aqui que muita gente confunde. É normal pensar, bom, vídeo online é sempre o UDP para não travar, né? Errado. Transmissões ao vivo, sim, usam o UDP para não ter aquele atraso enorme. Mas plataformas sob demanda, tipo a Netflix ou YouTube, usam o TCP. Sabe por quê? Porque aquele vídeo já está gravado. O seu aplicativo faz o download de vários segundos antecipadamente, criando aquele famoso buffer lá na barrinha embaixo do vídeo. Então a plataforma usa o TCP de propósito, para garantir que o vídeo seja baixado perfeitamente para o seu computador, entregando aquela imagem limpa em 4K sem nenhum glitch. E assim a gente fecha a nossa explicação de hoje. Da próxima vez que você estiver jogando online e um personagem teleportar do nada na sua frente, ou quando aquele PDF gigante teimar e não quiser abrir de jeito nenhum, para e pensa, qual carteiro digital foi o culpado dessa vez? Será que a chamada telefônica super cautelosa do TCP caiu? Ou foi o cartão postal do UDP que simplesmente se perdeu pelo caminho? Entender essa dinâmica é o primeiríssimo passo para a gente enxergar como o nosso mundo hiperconectado realmente se comunica por baixo dos panos. Um abraço e até a próxima análise.